Hoje, 7 de janeiro, é o dia do leitor. Talvez seja melhor dizer que hoje é o dia de quem lê. Das pessoas que são apaixonadas pela leitura, ou seja, que amam os livros. E foi pensando nessas pessoas que convidamos para conversar com a gente um bom leitor, que nós temos a alegria de ter conosco, e é o coordenador de conteúdo aqui da TV Pai Eterno, apresentador do programa Ponto 3, meu amigo Marcos Túlios. Seja bem-vindo, Marcos Túlios, aqui no programa Pai Eterno. Você quase não conhece esse lugar aqui, né? Bem-vindo! Obrigado, irmão Diego. Muito obrigado. Eu fico muito lisonjeado de participar desse programa, por onde eu já passei também, né? Mas nesta data do Dia do Leitor, ou daqueles que amam a leitura, como você mencionou, certamente eu acolhi com muita alegria o convite e espero honrar a todos aqueles que são apaixonados pela leitura. Agora, pode começar, Caísa. É porque eu estou aqui falando, ô Marcos, é sempre um prazer imenso ter você junto com a gente. Nós que convivemos com você percebemos, sim, esse amor seu pelos livros. Inclusive, tem uma pilha de livros aí, ó, do seu lado. Verdade. Eu fiz questão de separar alguns livros para trazer hoje com a minha sacolinha. Cheguei aqui cedo com a minha sacolinha no ombro. E conta pra gente, Marcos, como que começou esse amor? Quando e como que começou esse amor pela literatura? Bom, eu fui autodidata. Então, desde criança, desde muito novinho, eu comecei a ler. Comecei a ler gibi. A minha tia Tuca, ela era uma leitora voraz também das historinhas, da Turma da Mônica e essas aí. Então, ela sempre lia e passava. Então, eu pegava todos aqueles gibis e começava a ler. E eu fui despertando. Quando eu entrei na escola, quando eu fui para a alfabetização regular, eu era um frequentador assíduo da biblioteca. Os livros infantis geralmente têm as letras grandes, têm poucas páginas. E eu pegava um livro todos os dias. Todos os dias eu ia à biblioteca da escola onde eu estudava lá em Piracema, a Escola Estadual Hermenegildo Vilaça. Então eu fui desenvolvendo aquele hábito. As bibliotecárias eram as minhas amigas prediletas lá na escola, porque eu as visitava todos os dias. E eu me lembro que havia um caderno daqueles de muitas matérias em que elas anotavam os nomes dos empréstimos. E a minha turma, né, a divisão era feita por turma, ali a matéria que era reservada à minha turma terminava muito rápido, porque eu via a maioria dos nomes ali, era o meu com os livros que eu pegava todos os dias, depois a cada 2 dias, mas sempre fui um leitor muito ativo e comecei com os gibis e depois fui crescendo na literatura. Pois é, agora quais os assuntos que te despertavam curiosidade e desejo de ler cada vez mais? Bom, eu sempre gostei muito de histórias, gostei dos romances históricos, dos livros mais clássicos, então era sempre em busca desses que eu ia, né? Principalmente os romances históricos. E desde pequeno eu sempre fui muito habituado com a nossa literatura brasileira. Eu comecei a ler outros autores estrangeiros, já foi bem maior, mas eu sempre lia os nossos clássicos, né? De Machado de Assis, Álvares de Azevedo, Aloysio Azevedo. Depois fui me apaixonando e me afeiçoando pela literatura de Guimarães Rosa, as poesias de Cecília Meirelles. Inclusive, quando eu estava na 3ª série, nós tínhamos um clube de leitura. Era essa etapa da nossa formação escolar, nós tínhamos um clube de leitura. E eu era o presidente do clube de leitura da minha sala. Lá nós tínhamos uma estante comum, tínhamos um paraninfo, o paraninfo deu um livro para cada um. E cada um lia o seu livro e fazia o revezamento. Eu tenho esse livro guardado até hoje, que é O Planeta Lilás, do nosso consagrado escritor Ziraldo, né? Do Menino Maluquinho, a Professora Maluquinha. Eu guardo esse livro com muito carinho, que foi o que eu ganhei do nosso paraninfo do Clube de Leitura. Já faz alguns anos. Olha só, Caísa, interessante que essa empolgação da leitura, dos temas, das histórias, para quem não tem o hábito, vamos usar uma comparação aqui, né? As novelas, os seriados, aí o pessoal se reúne para comentar. Para quem gosta de ler, é a mesma empolgação, é o mesmo ânimo, né? É desse jeito. E eu percebo aqui, vendo o Marcos falar, ouvindo falar,
Eu percebo assim, o quanto ele tem amor pela leitura, sim, e o quanto a leitura o ajudou durante toda a sua vida, desde pequenininho, né, Marcos? Como você já disse, lendo aí os seus livros, gibis. E será que essa mentalidade que é capaz de guardar tanta coisa, de lembrar de tanta coisa, porque tudo que a gente pergunta para o Marcos, ele lembra, ele fala. Será que isso aí é um benefício da leitura na sua vida? E existem outros benefícios, Marcos, que você percebe? Com certeza, Caísa. Quem lê tem repertório. Esse é um dos principais benefícios dos leitores, é porque eles conseguem dialogar sobre muitas coisas. A gente conversa sobre quase tudo, né? Tem coisas que a gente não sabe, mas quando você lê, você amplia o seu universo, o seu horizonte de conhecimento, e isso lhe dá também mais segurança para relacionar com as pessoas. É muito agradável quando você se reúne com os amigos, agora não pode reunir porque senão provoca aglomeração. Mas quando você se encontra com os amigos e que você consegue conversar sobre todos os assuntos, mesmo que não seja literatura, e às vezes você se lembra de algo que você viu em algum livro, né? Você recorda. Então a leitura, uma das coisas que eu mais gosto é que ela permite essa capacidade de você fazer links com os mais variados assuntos. Então, estou falando de ciência, de vacina, e às vezes eu me lembro de algo que eu li em um romance. Às vezes um romance que foi escrito, por exemplo, nós estamos vivendo agora a pandemia do coronavírus. Há 100 anos nós tivemos a gripe espanhola, que foi também uma epidemia de grandes proporções. E que depois surgiram muitos romances. Da mesma forma, o período ali do Holocausto, da Segunda Guerra, que nós tivemos uma exploração literária muito grande, muitos livros produzidos. Mais recentemente, a escravidão norte-americana, né? Nós estamos acompanhando aí também nos noticiários essas questões políticas, democráticas nos Estados Unidos. Quantos livros que foram escritos, romances também, que nos traz desse período. Então, a literatura, ela abre o seu olhar, o seu universo para compreender muitas coisas. Muito bom. E dentre esses frutos da leitura, você falou muito bem do conteúdo, né, do repertório, mas também da forma, né, porque muitas vezes a gente tem dificuldade para entender a gramática do nosso idioma, mas é porque também não conhece, não se aventura em apreciá-la, em vê-la construída, né? Então, quando você pega um texto bem construído, você acaba compreendendo e acaba aprendendo a escrever, não é isso, Marcos? Sem dúvida, é um efeito cascata, como se fosse um dominó. Quem lê, fala bem, escreve bem, é algo que você vai desenvolvendo também em aptidão. Não é algo que é puramente proporcional, porque tem pessoas que leem muito também, mas que às vezes não têm capacidade de articulação ou de fala. Mas é um fruto que você adquire e que você desenvolve. É como no Evangelho da parábola dos talentos. A pessoa que lê e que consegue extrair os benefícios da leitura e não ficar apenas naquela coisa mecânica de passar as páginas, ela com certeza vai colher muitos frutos. Porque eu acredito que o principal para ser um bom leitor é não ver a leitura como uma obrigação. É você ter uma paixão, ter um gosto, por isso que você faz de maneira prazerosa. A partir do momento que você coloca como uma obrigação, certamente ela vai te desestimular. E é o contrário, a literatura ela não é para isso. Ela é para nos estimular, para aumentar o nosso gosto pela vida, pelas coisas, ter um novo olhar sobre o nosso universo. Ô Marcos, você nos disse que lê desde criança, desde bem pequeno. A sua mãe, o seu pai, a sua família te estimulava a isso? Você era estimulado pela família ou é seu mesmo isso, sempre teve? Por que eu estou perguntando? Porque existem muitas pessoas que falam, eu não gosto de ler, e não começam a desenvolver um hábito. Simplesmente falam que não gosto e pronto, não tiveram esse hábito que você teve desde criança. Por quê? Por que isso? Você acha que é porque a família não influencia? A família influencia e muito. Os meus pais, eles têm apenas a formação, a educação básica. Hoje a gente chama de ensino fundamental. Naquela época eles falavam o grupo, né? Os meus pais só fizeram o grupo. Mas eles sempre me estimularam, sempre me incentivaram. Mesmo que às vezes eles não soubessem todos os conteúdos, todos os assuntos, eles sempre me estimularam à leitura. E é muito bom quando os pais, os avós, né, as famílias,
elas podem e conseguem dar esse estímulo ali às crianças, aos adolescentes, né? E principalmente descobrir. Acho que algo que é muito importante é a família compreender aquilo que é interesse da criança ou do adolescente e também, às vezes, o adulto, quando você vai presentear uma pessoa. Se você descobre o interesse da pessoa, ela se sente muito mais entusiasmada a ler do que algo que ela simplesmente vai começar ali e vai abandonar logo, logo. Agora, como é que isso entrou na sua rotina? Porque muitas vezes a pessoa fala que não lê porque não tem tempo, joga a culpa no tempo, né? O tempo, não dá tempo. Mas, falando do Marcos, que está aqui hoje, o Marcos trabalha muito mais de 8 horas por dia, produz muito, mas tem tempo para ler. Cada pessoa tem o seu momento em que a leitura pode render mais. Como é que funciona para o Marcos, que trabalha tanto? Qual o horário em que você costuma ler? E os dias também? Eu leio todo dia. Leitura é hábito, você tem que ter meta. A gente come todo dia, a gente bebe todo dia, trabalha todo dia e lê todo dia. Agora, você vai ter ali a dose de leitura que você vai consumir diariamente. A minha meta diária é de 2 horas de leitura. E eu sempre reservo o horário da noite para ler, que é o horário que eu já cheguei do trabalho. Geralmente ali de 8 até as 10 da noite, porque 10 é o horário que eu vou dormir. Então é o horário que eu dedico para a leitura. Mas se porventura, que eu tenho muitas reuniões também por causa da Pascom e outras atividades da igreja, no período noturno, se eu não consigo ler as 2 horas, eu vou ler meia hora, eu vou ler 15 minutos. De tudo, se eu não tiver tido nenhum tempo, eu vou ler um parágrafo antes de dormir. Mas eu não passo um dia sequer sem ler nem que seja um parágrafo. Mas a minha meta diária é de 2 horas de leitura. Para mim é o fundamental eu ter esse tempo. E claro, hoje eu leio à noite, primeiro que é o tempo que eu disponho para leitura. Mas cada pessoa deve descobrir aquele horário que é favorável para a sua leitura. Leitura desperta sono em muitas pessoas. Assim como rezar terço também, que tem um efeito terapêutico. Eu mesmo sou uma pessoa que se eu rezar terço na hora de dormir, eu não vou sair do Crê em Deus Pai. Eu vou dormir ali com o terço na mão e Nossa Senhora que vai rezar o terço inteiro por mim. Mas com a leitura deve ser a mesma coisa. Cada pessoa tem que desenvolver o seu hábito, descobrir o seu melhor horário para a leitura. Às vezes é pela manhã, às vezes é pela tarde. Se distraiu, volte, retome. Às vezes tem que voltar num parágrafo, muitas vezes, como às vezes acontece comigo. Às vezes eu começo a cochilar ali com o livro na mão ou com o Kindle na mão, que já é o leitor digital, mas eu não deixo de ler. Aí você falou uma coisa que eu fico muito contente, que eu pensava que sou eu que tinha isso, de ter que... Gente, eu vou ter que voltar aqui porque eu não entendi. Porque às vezes você está no filme, você volta e vê aquela cena de novo. Aí no livro eu sempre volto ali, não, deixa eu voltar. Então é normal isso, eu não sou a única pessoa do mundo que faz isso. Não, voltar um parágrafo para normal. Pegar o fio da meada, né? Isso, é extremamente normal, é comum que isso aconteça também, até para que você tenha uma fluidez na sua leitura. E claro, isso não deve acontecer apenas com a leitura técnica, aquela que a gente lê para uma formação acadêmica, por exemplo, para a faculdade. Mas também com a literatura, com o romance a gente precisa de fazer isso. Eu, pelo menos, gosto de acompanhar todos os detalhes e se eu perco algo, eu fico ali muito decepcionado. Então, às vezes, se eu dei aquela distraída, eu vou voltar. Às vezes um parágrafo, às vezes uma página também para retomar o assunto. Ô Marcos, então, para quem está acompanhando o programa e está querendo aí se tornar um leitor, leia todos os dias, por onde a pessoa deve começar? Dá uma dica prática aí para gente. Olha, primeira coisa, começar por livros, assuntos que sejam do seu interesse. Não comece por algo que lhe seja completamente alheio. Busque algo que você curta. É um romance, é uma novela, né? Um gênero literário, novela. Então eu vou ler uma novela ou até mesmo um livro de autoajuda. Não apenas pense num livro pela quantidade de páginas, mas primeiramente pelo assunto que você tenha interesse. Segundo, coloque a sua meta. Eu vou ler esse livro em uma semana, em um mês, eu vou ler quantas páginas por dia, ou eu vou ler quantos capítulos por dia. Isso é fundamental. Se você não conseguiu cumprir,
também não desista. Retome no dia seguinte, não desista do seu propósito. Utilize das tecnologias, coloque um lembrete no celular, coloque um alarme, algo que também estimule você a não desanimar daquela leitura. E claro, converse com pessoas, interaja com pessoas que gostam de leitura, porque isso realmente vai lhe favorecer muito. Eu tenho alguns amigos que a gente sempre conversa sobre leitura, troca livros. Quando eu morava no Espírito Santo, a gente sempre tinha um encontro semanal ou quinzenal, a gente tomava um café para partilhar sobre os livros que a gente estava lendo, e era uma experiência muito agradável, porque aí você também vai ampliando o seu universo, os seus gostos, vai conhecendo coisa nova e vai se redescobrindo na leitura. Um dos grandes benefícios, né, é que a gente tem sempre essa capacidade de reinvenção. A gente vai apaixonando. E isso seja por algum autor que você já conhece, por um livro que você relê. Eu sou muito de reler coisas que me marcam, autores que me marcam, e também para descobrir novos horizontes literários. Com certeza, quando o Marcos saiu de casa hoje, já sabia do convite para essa entrevista, ele selecionou alguma coisa para botar nessa sacola que ele trouxe para cá. Estou aqui tentando ler tudinho lá, ô irmão. Pois é, tem coisa ali interessante. Marcos, vamos ver o que você tem lido, os assuntos que te interessam, que com certeza as pessoas vão poder te conhecer melhor e também buscar inspiração para a sua própria leitura. Isso. Eu estou lendo atualmente, eu até trouxe, ele está aqui no meio, vou mostrar aqui para vocês. Esse é um romance, O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador. Eu faço parte de um clube de leitores e nós recebemos mensalmente uma edição de uma obra. Essa daqui foi a do mês de novembro do ano passado e eu já estou quase terminando. É uma obra muito interessante. No meu leitor digital, no Kindle, eu estou lendo a biografia do Barack Obama, que foi lançada também no mês de novembro, que ela é extremamente interessante. Então, também recomendo para quem gosta de biografia. É uma literatura muito interessante. Trouxe aqui 2 escritores portugueses pelos quais eu tenho um carinho muito grande. Primeiro é o José Tolentino Mendonça, o nosso cardeal José Tolentino Mendonça. E ele tem obras fabulosas, publicadas aqui no Brasil pela editora Paulinas. Ele trata assuntos religiosos com uma leveza muito grande, assuntos do cotidiano, poesia. Esse aqui mesmo ele fala sobre amizade, nenhum caminho será longo. No Pai Passa na Frente a gente teve a oportunidade de meditar um pouquinho sobre ele, não é, Caísa? Sim, foi ótimo. É uma leitura muito agradável. Eu trouxe outros 2 dele aqui, que é O Tesouro Escondido. Isso. O Tesouro Escondido e O Pai Nosso que Estais na Terra. Outro livro também do Tolentino Mendonça. E trouxe de um outro escritor também, que se chama Walter Hugo Mãe. O nome dele mesmo é Walter Hugo Pereira Lemos, mas ele usa como nome artístico, né, literário, Walter Hugo Mãe. Esse daqui é A Desumanização. Mas ele tem outros muitos livros. Marcos Túlio, pega aí o livro que você pegou do Zé Tolentino, que está cheio de marcações. Sim. Porque também é uma reprodução do seu modo, do seu hábito de leitura. Que marcações são essas? Essas aqui são as frases, assuntos, temas, parágrafos que eu gosto. Eu tenho o hábito de utilizar esses marca-páginas aqui coloridos, sabe? Nos livros. E quando eu utilizo também o meio digital, lá tenho como fazer as marcações, né? Nos livros. Então, às vezes, eu preciso de retomar alguma coisa, quero fazer uma citação, quero partilhar com um amigo algum pensamento. Então, eu vou aqui nessas coisas que me marcaram. Ô Marcos, sim, Caísa. Você disse que mostrou pra gente o livro que você está lendo e falou que está lendo outro livro. Quem está começando, não é bom ler 2 livros diferentes juntos, ou pode? Poder pode, mas é um risco da pessoa se desanimar logo, se perder. Eu, geralmente, hoje eu leio 4 ou 5 livros simultaneamente. Mas, para quem está começando, é bom ir para um livro só, por um livro só. Depois que você já está habituado na leitura, então você já vai abrindo, começa a ler 2. Agora, Marcos, como é que você lê
4, 5 livros simultaneamente. Eu leio livros de estilos diferentes. Então eu estou lendo, por exemplo, a biografia do Barack Obama, estou lendo um romance, vou lendo poesia, leio livros mais de atualidade, livros históricos. Eu terminei há poucos dias um outro que eu trouxe aqui, que é do Edgar Morin, É Hora de Mudar de Via. É hora de mudarmos de via. As lições da pandemia do coronavírus, né? Então, ele faz uma análise muito interessante sobre o momento atual. Também está cheio de marcações. Uhum. Às vezes eu marco com lápis, às vezes eu marco com caneta. Geralmente eu uso esses adesivos, né? Mas quando não tem por perto, eu marco com o que tem. Porque eu também sempre tenho um livro comigo. Se você encontrar comigo em qualquer lugar, eu vou estar com um livro na mochila, vou estar com um livro no carro, na mesa de trabalho, lá em casa também, na mesinha de cabeceira, né? Nós aprendemos aqui em casa que não deve usar essa expressão criado mudo. Mas na mesinha de cabeceira eu tenho livro, na sala tem livro, então em qualquer lugar você vai encontrar um livro que eu estou lendo. Muito bom. Agora, as pessoas falam da troca de livros, né? Eu li o livro, terminei, eu posso passar adiante. Como é que é o seu hábito? Você fica com o livro, passa adiante, como é que é? Olha, eu sou muito apegado, viu? Tanto é que eu tenho alguns livros aqui, ainda tem uma porção de livros que ficaram lá no Espírito Santo. Eu gosto de presentear as pessoas com livro, mas os meus livros eu sou bastante apegado. Inclusive, tenho uma dificuldade muito grande de emprestar, porque às vezes empresta e não volta. O livro vai apenas com um V, né? VF, vai e fica. Quando a pessoa vai e volta, e é pessoa que eu sei que é cuidadosa, eu empresto. Mas eu sou muito apegado. Por exemplo, o escritor Paulo Coelho, ele não tem nenhum livro, a biblioteca dele é vazia, porque ele lê e passa adiante. Mas eu costumo, às vezes, também reservar alguns livros, que eu sei que eu nunca mais vou ler, ou que às vezes não me despertou nenhum interesse. Periodicamente eu faço uma seleção para destinar para doação. Assim como eu faço com roupas, com calçados. Inclusive, a minha atividade hoje à noite é dar aquela limpa no guarda-roupa para tirar um pouco de roupa que está lá sobrando. Ótimo. Verdade. Ô, irmão, o Marcos estava falando aí da dificuldade que ele tem de emprestar, mas ele já me emprestou livro, então quer dizer que eu sou cuidadosa, viu, irmão? Porque devolveu. Ela devolveu, ela emprestou e devolveu. Ó, a Caísa ganhou estrelinha. Será que eu estou devendo algum livro? Não estava, você nunca pegou nenhum livro emprestado comigo. Tá bom. Marcos, muito obrigado pela partilha da experiência e com certeza quando a gente vê o testemunho, o exemplo que você dá de hábito da leitura e mais do que isso, dos frutos, porque você, como você disse, tem um assunto, tem um texto muito bom, tem conteúdo para oferecer para as pessoas, isso é um estímulo para nós que convivemos com você e com certeza que acompanha o seu trabalho na Pastoral da Comunicação e aqui na TV Pai Eterno. É um bonito testemunho, né, Caísa? Com certeza, uma pessoa muito especial e que falou daquilo que realmente tem conhecimento e que com certeza também tocou muitos corações aí para passar a ler que não estavam fazendo antes. Inclusive, é uma luta minha, viu, irmão Diego e Marcos Túlio? Uma luta minha. É nossa. Mesmo para quem já é um leitor habituado, essa deve ser uma luta constante. A gente nunca pode se considerar um leitor acabado. Nós somos sempre leitor aprendiz. Cada dia é uma nova descoberta nessa jornada da literatura. Muito obrigado, Marcos Túlio. Eu que agradeço. Eu quero só fazer aqui, né, uma observação para quem está nos acompanhando. Eu estou aqui no nosso ambiente de trabalho da TV, mas estou num outro ambiente. Não estou no mesmo estúdio que a Caísa, nem o irmão Diego. Vocês, inclusive, me viram antes do intervalo ali na minha mesa de trabalho, para que a gente possa respeitar também o distanciamento e assim chegarmos até você com toda a segurança necessária. Exatamente. Por isso que agora vai sair daí, colocar a máscara e continuar trabalhando. Exatamente. Obrigado, Marcos. Um abraço para você. Abração. Continuamos juntos aqui.